As tecnologias digitais vêm mudando a economia como um todo. Estou aqui com Roger Ingold, presidente da Accenture América Latina, para saber a opinião dele a respeito dessas mudanças. Roger, qual a sua opinião a respeito do mercado brasileiro de tecnologia hoje? Olha, o mercado de tecnologia no Brasil sempre foi um mercado muito interessante. Olhando 30 anos para trás, nós tivemos reserva de mercado, uma série de coisas, isso eram pesadelos do passado. A partir do momento, vamos dizer, da abertura, eu acho que a gente começou a ver uma dinâmica muito mais globalizada e que tem sentido. Então, esse é um processo exponencial e muito interessante. E quando você olha, então, essa perspectiva de inserção global, acho que é muito boa. Segundo, o brasileiro como um todo, ele é muito afeto à tecnologia, gosta de tecnologia, gosta de testar, inovar e tal. Nós não temos o poder aquisitivo dos americanos, mas nós temos a curiosidade e os nossos usuários sempre estão atrás. Então, esse é um ponto interessante. O terceiro ponto também é que, com toda essa dinâmica de mercado, com essa nova classe, vamos dizer, que está vindo e é interessada por tecnologia, o pessoal também não quer nem tecnologia de baixo nível, nem de segunda classe. Querem, vamos dizer, de TVs, eles querem as melhores, de mobile phones também e por aí fora. Então, quando você associa tudo isso, tem um ambiente muito propício a se fazer negócios. Aí quando você transfere isso para o mundo dos negócios, que a gente pode falar daqui a pouco, eu acho que existe uma oportunidade muito grande, porque, principalmente nessa área digital que a gente vai comentar, mas com esses ingredientes, vamos dizer, um passado, em resumo, um passado reprimido, uma propensão, vamos dizer, a consumir e a inovar, uma população nova entrando, tudo isso aqui te dá vamos dizer, um cenário perfeito para você ter, vamos dizer, uma grande avenida de investimento e de crescimento na área. Então nós somos super otimistas. Momentaneamente o Brasil está numa dificuldade de investimentos, o pessoal está mais cauteloso, mas eu acho que a perspectiva continua muito sólida e muito boa. E o mercado de telecomunicações? Olha, o mercado de telecomunicações é uma maravilha, não quero aqui chover no molhado dos especialistas, mas quer dizer, quando eu casei eu tive que comprar a linha telefônica e pôr no imposto de renda, e hoje eu vejo que qualquer faxineiro na rua está falando no celular, quer dizer, é uma maravilha de inclusão, de modernidade, não necessariamente de preço de aquisição de equipamentos, mas que também a concorrência acho que está, vamos dizer, diluindo isso muito. Então, eu acho que é uma história que o Brasil tem que ter muito orgulho desse mercado. Quer dizer, praticamente em menos de 20 anos, o que aconteceu e o que acontece no dia a dia. E, como eu falei, quer dizer, isso era com celulares, mas é com banda larga, é agora com machine to machine. Quer dizer, é um mercado que eu acho que continua em ebulição. Todo mundo se queixa porque diz que ele já está exaurido em algumas áreas. Pode ser, mas no valor agregado, no conteúdo e tal, acho que tem muito para fazer. E quando você põe as novas tecnologias que tem por aí, principalmente no mundo mais amplo, não só de telecomunicações, mas de analytics, de cloud, de big data e tal, isso aqui te cria uma outra dinâmica muito interessante para a gente, vamos dizer, colocar para funcionar. Como as tecnologias digitais têm modificado outros setores da economia? Olha, ainda é cedo, acho que não tivemos modificações dramáticas ainda, exceto coisas pela internet e tudo mais, quer dizer, as empresas aí, se comprar pela web, já no Brasil hoje já tem uma vivência muito grande e tem exemplos de empresas já super bem sucedidas e inseridas a nível global. Agora, eu acho que nós só estamos arranhando o potencial desse negócio, porque não é só um negócio de jogar e falar, não, deixa eu comprar na internet, ou deixa eu entrar. Não é isso. Quer dizer, o mundo digital tem várias componentes. A primeira dela é que ele redefine certas coisas. Quer dizer, o setor financeiro está se redefinindo, o varejo está se redefinindo, a relação do consumidor com as empresas de consumo, a visão de marca, tudo isso está em processo de redefinição. O mundo da propaganda e mídia, obviamente, que também está se redefinindo completamente. Então, isso quando a gente fala, quer dizer, acho que ainda está muito longe do que vai ser o potencial. Esses movimentos, obviamente, tem coisas que estão aí, que vêm de muitos anos, principalmente quando você pega o aspecto mídia e tudo mais tradicional, mas essas relações estão mudando muito rapidamente. Estou falando do mundo dos negócios, não estou falando mídias sociais no sentido relação, mas no sentido negócio. Mas eu acho que esse processo está sofrendo uma real, eu diria, mudança de perspectiva.
E aí você tem várias dimensões aí. Um é a sua relação com o consumidor, que acho que tem toda uma avenida de coisa. Outra é a própria maneira como você está gerindo as companhias do ponto de vista interno. Quer dizer, nós estamos aí na nossa visão de tecnologia dizendo que todo business será um business digital no futuro. E talvez tenha uma exageração nisso, porque quando você olha uma mineradora e quando você aplica essa afirmativa, você fala, poxa, mas a verdade é que a mineradora vai ser muito mais digital que ela é hoje. Começar, vamos dizer, mas aí com outra cara, não vai ser nos consumidores, porque não é o caso, mas vai ser nos seus processos produtivos, nos seus processos de seleção de materiais, na automação que tem, no transporte, nos controles de lote e tudo mais. Então esse é o extremo onde você tem, teoricamente, pouca digitalização. E você vai para o outro extremo, onde o mundo é completamente digital. No meio aqui, todos os setores vão passar por grandes redefinições. Então, eu acho que aqui a gente tem uma avenida muito, muito interessante de negócios. Qual é o potencial de uma área como o varejo? Olha, no varejo, eu acho que, primeiro, antigamente o varejo, quem estudou, vamos dizer, economia, tinha aquele negócio de mercado perfeito, né? Que, teoricamente, se você tiver o consumidor com acesso a toda a informação de preço, disponibilidade de todos os varejistas e tal, teoricamente os preços começam a ter um mercado perfeito, a concorrência é perfeita. Isso era uma visão teórica de livros, de economia, e hoje você olha que vamos dizer, com tecnologia, você começa a ter uma visão muito mais próxima. Então, o consumidor, primeiro, está hiper informado, e muitas vezes a decisão de compra já está feita antes dele ir adquirir fisicamente o produto. Ele pode adquirir ele fisicamente ou virtualmente, mas antes disso ele tem um nível de informação impressionante. De comprar um carro e olhar todos os testes que acontecem mundialmente e você concluir exatamente o que você quer, até mesmo comprar um item, vamos dizer, corriqueiro, mas que você verificou o preço de todo o mercado e sabe qual é o melhor preço e, portanto, você sabe onde você quer comprar ou o que você quer negociar com alguém. Então, o nível de informação do consumidor é absurdamente, exponencialmente maior. E isso muda a relação. Isso que eu estou falando é bastante básico, mas altera a relação consumidor. Então, não adianta só você ser um varejista e só estar num lugar próximo e achar que isso aqui te garante tudo. Então, mas esse é o aspecto de competitividade. Tem um aspecto de serviço que esse vai continuar super válido. Então, mas o serviço, sim, ele não vai ser apenas físico de atendimento quando você for a uma loja, mas também digital de você proporcionar o que o pessoal chama de o omnichannel, quer dizer, em qualquer canal que você acesse o varejista, você vai estar olhando e você vai estar interagindo, mas esse tipo de serviço e a fluidez disso aqui vão ser fundamentais para o seu sucesso. Então, uma é o nível de informação, segunda é o nível de atendimento físico, entre aspas, quando ele ocorrer, e digital, entre aspas, naquilo que for necessário e potencialmente o caso. E aí depois a terceira componente, que essa é aquela que acho que está em ebulição nesse momento, o que vai acontecer com os setores? Você tem o varejo bancário, você tem o varejo comercial, por assim dizer, você tem N outras, vamos dizer, detentores de informações no varejo financeiro você tem até aquele expandido, onde você tem gente usando até o seu ticket refeição, que é dado pela empresa, o seu transporte também, que tudo está em mídias eletrônicas. A grande pergunta é, quem é que vai ter a informação do consumidor? O varejista diz que é ele, o banco diz que é ele, o outro diz que é dono e assim vai. Esse troço vai se definir. Então, mas eu acho que aquele que estiver mais próximo da maior quantidade de interações com o consumidor é aquele que vai conseguir, vamos dizer, ter a informação. Então todo mundo hoje está dizendo que vai ter a informação, que o consumidor é dele e tal. Esse negócio é para ser comprovado, acho que ainda não apareceu. Então, por isso, para te dizer que eu estou vendo muita mudança, e até nas definições dos papéis. Quer dizer, o que é o varejo realmente, talvez as grandes equações, o que é o varejo bancário, o que é o varejo comercial, onde é que está a fronteira nisso, quem é que domina? Mas depois, quando você tiver o carro todo conectado, será que tem alguma coisa a fazer? Quer dizer, hoje está todo mundo na hora de se conectar, está tendo toda... Quem é que vai estar mais tempo com esse cara? Isso é bacana, eu não tenho a resposta.
Mas certamente o mundo vai ser diferente do que ele é hoje. E ele já está bastante diferente. Eu conversei com Roger Ingold, presidente da Accenture América Latina. Muito obrigado, Roger. Muito obrigado.